Olá pessoal, hoje iremos falar sobre barroco no Brasil. Contexto histórico. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com Aleijadinho na escultura e arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. Características do barroco no Brasil. As principais características do barroco literário brasileiro são linguagens dramáticas, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagens, união do religioso e do profano, arte dualistas, jogos de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, jogos de palavras, conceptismo e jogos de ideias. Os principais autores e obras do barroco no Brasil. Bento Teixeira. Nascido no Porto de Portugal, Bento Teixeira é o autor da obra Prosopeia, de 1601, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Esse poema épico, com 94 estrofes, exalta a obra de George de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Gregório de Matos. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da leitura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de sua poesia ironizava diversos aspectos da sociedade e por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. Manuel Botelho de Oliveira. Nascido em Salvador, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra poética, destaca-se Música no Parnaso, de 1705. Frei Vicente de Salvador. Nascido próximo da capitania baiana, o Frei Vicente de Salvador foi historiógrafo e o primeiro prosador do país. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e, de volta ao Brasil, exerceu os cargos de cônego, vigário e franciscano. De sua obra destacava-se História do Brasil. Frei Manuel de Santa Maria de Itaperica. Nascido na Bahia, o Frei Manuel de Santa Maria de Itaperica foi um frade franciscano. De sua poesia destaca-se suas obras Estáquios. A arte barroca no Brasil. Minas Gerais foi o centro mais emblemático do barroco no Brasil. No entanto, podemos encontrar a influência desse estilo em outros locais do país. Em Minas Gerais, além de Aleijadinho, o grande nome da arte barroca mineira destaca-se as pinturas do mestre Ataíde. É possível encontrar as obras de Aleijadinho em diversas cidades mineiras, tais como Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, entre outros. Ele ficou conhecido por suas esculturas em pedra e sabão, retalhos de madeira, altares e igreja. Fachada da Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto. Obra de Aleijadinho também espalhada em diversas igrejas coloniais mineiras, encontra-se as pinturas de cores vibrantes do mestre Ataíde. Leitura de obra. Inconstância das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, e continuam as tristezas e a alegria. Porém, se acabar o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza se transfigura, como um gosto de pena se enfia. Mas no sol e na luz falta firmeza, se na formosura não se der consistência, e na alegria senta-se a tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância, e tem qualquer um dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Biografia de Aleijadinho. Não tem como falar do barroco brasileiro
sem destacar um dos artistas mais importantes desse movimento, Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa. O Aleijadinho nasceu na cidade mineira da Vila Rica, atual Ouro Preto. Há controvérsias sobre sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1738, filho do português Manuel Francisco Lisboa, mestre de carpintaria, que chegou a Minas Gerais em 1728, e de uma escravizada chamada Isabel, de Vila Rica. Aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpia em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas. Na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, surgiram as ricas construções em pedra e alvenaria. Foi nessa época quando Minas Gerais liderava o movimento artístico da colônia, que Aleijadinho desenvolveu sua atividade de arquiteto e escultor. Foi difícil obter o reconhecimento de seu talento, pois na época não se perdoava a condição de mestiço. Muitos de seus trabalhos foram feitos para confrarias e irmandades de brancos. Algumas obras escultóricas que produziu estão no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonha do Campo. Planta do local em outro Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal. Abaixo, a representação de Jesus no momento da crucificação. Abaixo, a cena de Jesus carregando a cruz é uma das cenas mais famosas representadas por Aleijadinho. Abaixo, cena de Jesus sendo humilhado por soldados romanos. Os profetas. Além dessas obras, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, encontramos algumas esculturas emblemáticas de Aleijadinho localizadas no pátio externo do santuário. O conjunto conhecido como os 12 Profetas foi produzido entre os anos de 1794. Aleijadinho representou Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Isaías, Daniel, Jeremias, Oséias, Ezequiel, Joel, Abacuque e Naum. Assim, o lado de fora do santuário, em forma de terraço, é ornado por 12 estátuas dos profetas, um pouco maiores que o tamanho natural. As formas imitam os trajes da época dos profetas, segundo as gravuras bíblicas. As estátuas foram feitas de pedra-sabão, abundante na região de Ouro. Esse material foi largamente utilizado por Aleijadinho, também em umbrais e medalhões de frontispícios. A igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro. Sua construção iniciada em 1776 e concluída em 1794. Além de elementos do barroco, é notória a influência do estilo rococó.